Olá, visionária! Seja muito bem-vinda no nosso Visão de Mulher. Eu sou Francine Lira e eu estou pontuando e trazendo aqui para vocês clareza sobre o assunto autismo. O que eu, como uma mãe atípica, vivo, os desafios que eu já vivi, que eu ainda vivo, o que eu passo. Então eu tento trazer esses pontos para vocês, trazendo clareza, para que você possa também enxergar com outros olhos, assim como eu enxergo o autismo. Então o nosso intuito sempre é trazer soluções, mostrar para vocês com outros olhos, porque você pode estar passando, ou alguém que está próximo de você está passando por isso. Então a gente tenta trazer um pouco mais de leveza para esse desafio diário que é ser uma mãe atípica, ou se você é um cuidador atípico, é um pai, uma avó, ou que está ou faz parte de uma família atípica. Então eu já vou pedir para você já compartilhar e curtir o máximo que você puder, porque a gente precisa atingir o máximo de famílias que precisam hoje ouvir isso. Tá? Hoje a gente vai pontuar sobre vida social, que é um desafio grande para quem tem crianças autistas em casa. Então, se você que está me assistindo e tem uma criança autista, você sabe do que eu estou falando. Então, assim, a gente preparou aqui 4 pontos que eu vou desenvolvendo com vocês. Por que eu estou trazendo pontos? Eu acho que fica de uma maneira mais dinâmica e fácil, porque são coisas que trazem como dúvidas, a gente já verificou, já viu que são pontos que a grande maioria tem questão. Então, a gente está trazendo dessa forma para trazer mais clareza e leveza no conteúdo para vocês, tá? Então, o primeiro tópico aqui é como eu sair de casa com uma criança autista. Gente, para eu sair com os meus filhos, eu tenho que antecipar tudo, literalmente tudo. Se eu for viajar, eu tenho que falar para onde eu vou, é claro, é óbvio, né? Todo mundo quer saber, mas eu tenho que falar se eu for de avião, se eu vou para o aeroporto de Uber, se eu vou para o aeroporto de carro, quanto tempo de voo, quanto tempo eu vou ficar, qual é o hotel que eu vou ficar, o que eu vou fazer, como que tá o clima. Eu tenho que antecipar todas as informações. Se o voo tem escala, se não tem. Se eu for viajar, se eu for para o Rio, eu tenho que informar se eu for de carro, se eu vou de avião. Eu tenho que informar tudo. Se eu for no shopping, eu tenho que informar. Então, tudo eu tenho que antecipar. Por quê? Se eu não antecipo, vem um descontrole. Pode ser leve, como pode ser grave ao ponto de eu não conseguir sair. É nesse nível. Então, tudo eu tenho que antecipar. Se eu vou para casa da vovó, se eu vou para não sei o quê. Um exemplo, a escola. A escola, eles estão acostumados, a minha mãe me ajuda nessa parte. Se o dia que minha mãe não vai, eu tenho que antecipar para eles. E informar quem vai. Ó, vai ser o papai. Aí o papai eu quero a mamãe. Então, assim, é um desafio. Então, assim, sair de casa com uma criança autista é maravilhoso, desde que você se prepare e se planeje. Como que eu faço com os meus filhos? Quando eu tenho que sair da rotina, ou eu tô em casa e preciso sair para fazer alguma coisa, tem que levar eles e não programei antes, eu já começo a minha fala pedindo desculpa, literalmente. Filha, você me desculpa, mas eu preciso que vocês vão com a mamãe aqui. Ah, mas eu não quero, eu não vou fazer, porque é sempre a mesma história. E eu tenho que explicar, implorar, respirar fundo, porque é difícil. Então, assim, eu não deixo de fazer nada, tá, pessoal? Não deixo de fazer nada, mas eu me adaptei à maneira deles. Então, não só para eles, como eu. Se eu hoje precisar fazer uma viagem, se eu hoje precisar sair, se eu hoje precisar fazer alguma coisa, eu tenho que antecipar. Eu tenho que falar para eles, ó, a mamãe trabalha. E olha que eles estão acostumados, mas se eu passo do horário, se acontece alguma coisa, então assim, tudo eu tenho que avisar eles. Então, assim, a minha rotina para sair de casa com as crianças é assim, tá? Então, tudo tem que ser avisado, programado, estruturado, deixado claro. E mesmo assim, eu ainda encontro desafios, porque eu não quero ir com a roupa tal, porque eu quero fazer isso, porque eu não quero fazer aquilo, que eu quero ir com um carro tal, que eu não quero sentar assim. Então, assim, existem várias particularidades. Então, meu conselho, converse, você tem que entender também, os meus filhos são assim, de repente o de vocês não é, mas o autista, em geral,
ele é muito ligado à rotina. Então, quando quebra a rotina, independente de qual seja, eles não conseguem lidar tão facilmente. E aí gera um descontrole emocional que às vezes a gente não precisa. Às vezes um simples antecipar você consegue resolver. Então, meu conselho é antecipe tudo. Vão ter imprevistos? Vão. Mas já vai sabendo que você vai ter um desafio a mais com aquele imprevisto. Então, segue e vai, tá? Preconceito velado e ignorância social. Isso a gente tem de montão. Isso a gente tem a todo momento. Pessoas que te julgam, pessoas que olham torto, pessoas que não entendem, porque é uma ignorância social. Literalmente é uma ignorância social. É ruim esse termo? É, mas é. As pessoas preferem julgar do que entender. Mas, Francine, ninguém tem obrigação de entender o seu filho. Não tem obrigação de entender o meu filho. Mas eu, como uma cidadã, quando acontece alguma coisa, eu tento entender por que os outros não podem entender. Eu sei que eu não posso esperar do outro o que eu faço, mas é o mínimo. É você ver hoje, gente, tem tantas coisas passando, tem tantas dos meios de comunicação falando-se tanto. Então, assim, a gente não está há 10, 20 anos atrás, não, que de fato não era conhecido. Hoje, todo mundo se fala de autismo. TDAH, entre outras síndromes, então, assim, é muito se falado. E mesmo assim tem muito preconceito. Então, hoje, você vê uma criança se jogando no chão, aí alguém já julga e fala assim, mimado. Se fosse meu filho, você não sabe o que eu ia fazer. Mas não sabe por que aquela criança está se jogando. Não sabe se para ela é difícil os estímulos de luz, de som, e ela não conseguiu lidar com aquela situação. Então, assim, agora, olhe para o lado dos pais, dos cuidadores dessas crianças. Eles estão passando por esse desafio, que é tentar trazer o autocontrole para essas crianças. Eu vou falar de crianças, que é o que eu vivo, tá, pessoal? Trazer o autocontrole para essa criança e ainda lidar com os julgamentos externos. Então, olha como é pesado. É pesado. Você está em um ambiente, não estou falando de dentro de casa. Dentro de casa ninguém está te vendo. Se seu filho tem um descontrole, ninguém vai te julgar. Mas quando você vai para um ambiente externo, e aí seu filho tem um descontrole, você já está se preocupando e tem outra pessoa julgando. E tem pessoas que vão até além, dão palpite, e fala, e briga, entendeu? E é isso. Então, assim, é difícil a gente lidar. Então, quando eu saio de casa, eu já vou preparada. Pra tudo. Já vou preparar. Já passei por situações de falar assim, dá vontade de falar pra essa mulher. Você sabe, você tá reclamando, mas você sabe por que ele tá fazendo isso? Só que eu paro, penso e falo, meu Deus, o que eu vou ganhar? Não vou ganhar nada, porque ela vai continuar sendo essa pessoa ignorante social. E o meu filho, que às vezes eu vou deixar de dar o controle emocional a ele para falar. Eu já passei por diversas situações do meu filho estar ali e a pessoa fala assim, não sei o que de preferencial. E eu falo, você não tá vendo? Ele tava concordando, você não tá vendo que ele é preferencial? A gente tem que escolher as batalhas que nós vamos ter. No âmbito social, né, a gente lidar com preconceito é ruim, é chato, mas comece a ver o que você está disposto de fato a enfrentar. Porque se o preconceito vem num momento que o seu filho requer da sua atenção e você vai enfrentar esse preconceito, você pode estar deixando o seu filho passar por isso. É chato, eu já passei por diversos preconceitos. Por olhar, por crítica, por julgamento, mas assim, hoje eu paro e falo, eu tenho que ignorar. Foco no meu filho. E é isso. E vou. O outro ponto aqui é falta de compreensão em ambientes públicos. Uma coisa está muito ligada, né, com a outra. E exatamente. Eu pouco utilizo, tá? Vamos botar assim, praticamente não utilizo de nada que seja de benefício relacionado ao autismo. A única coisa que eu uso é a fila preferencial. E todas as vezes que eu entro com o meu filho em uma fila preferencial, me olham de cara torta. Porque olham pra ele e não veem a cara dele. Não tá escrito, oi, eu sou autista. Aí olham pra minha barriga pra ver se vê uma barriga, porque olha pra ele e acha que, tipo assim, é uma pessoa querendo furar fila. E aí eu tenho que justificar, não pra quem está ao redor, mas quando eu chego no caixa, eu falo, eu tô nessa fila porque meu filho é autista, mostra a carteirinha. Alguns falam, não, senhora, não precisa, a senhora tá aqui, entendeu? Mas é sempre isso, é fila de avião, é fila de caixa, é fila em geral. Eu sempre recebo muito preconceito. Já tive em ambiente de falar assim, de pessoas quererem passar na frente e eu falar assim, não, eu tô aqui porque meu filho é autista. Então eu tenho tanto direito quanto o senhor, ou tanto direito quanto a senhora. Então, assim, ele tem uma necessidade e eu vou ficar na fila. Já pensei em não pegar filas preferenciais, mas é difícil. É um desafio que eu tenho. Ficar com os dois em fila, meu Deus do céu. Seja assim, quem tem uma criança típica sabe.
Mas, assim, os meus filhos, a Mariana, então, meu Deus do céu. A Mariana, para pegar uma fila, ela já fala, porque a Mariana, ela consegue verbalizar muito bem. E ela fala, eu não gosto de fila, me incomoda. E é um incômodo para ela, é um incômodo pra gente, porque ela ataca o irmão, ela briga, ela não para. Então, assim, é algo que perturba todo o ambiente. Então, eu tenho que pegar, mas eu já sofri muito preconceito e ainda sofro. E vou sofrer muitos e outros. Então, assim, eu tenho que saber lidar com isso, infelizmente. Nós temos que saber lidar com preconceito e não eles têm que saber lidar conosco. Essa é a dura realidade. E o último ponto aqui é dicas para adaptação de passeios. Adaptar os passeios. Tenta, assim, quando a gente fala passeio no modo geral, se você for para um parque, tenta ver os momentos que você vai ter menos, o ambiente esteja mais vazios, os ambientes estejam mais tranquilos, nem muito calor, nem muito frio, porque tudo incomoda, o sensorial deles são muito aguçados. Então, um barulho, uma sensação, então tudo isso. Então, às vezes, um passeio que pode ser algo que é para ser prazeroso para a família, pode se tornar algo muito desconfortável para a família. Então, entenda o seu filho, saiba o que você pode fazer ou não. Porque se seu filho é uma criança que não gosta muito de barulho, aí você vai para um lugar de barulho, eu vou botar um abafador e vai. Só que em determinado momento não é só o barulho, pode ser grande quantidade de gente. E aquele passeio passa a se tornar algo muito ruim para você e a sua família viver. E aí gera-se estresse. Então, analisa o que o seu filho consegue suportar de ambiente, de sensorial, de mudança drástica de rotina. Então, comece a analisar o que o seu filho, o que vale para o seu filho, o que não vale. Porque eu posso falar aqui que, graças a Deus, todos os passeios que eu fiz até hoje, eu consegui fazer. Claro que, eu vou dar um exemplo, assim, clássico. Disney. Vamos lá. Fui para Disney com as crianças. Eles brincam, só que tudo tem uma limitação. O Júnior bloqueia para tudo que seja um pouquinho radical. Montanha-russa, qualquer coisa ele bloqueia. Ele bloqueia. Para você conseguir destravar isso, você tem que ir por parte, entendendo qual é o limite que você pode ir e que não pode. A Mariana, calor incomoda, fila incomoda, as coisas incomodam. O Júnior, você olha para ele, eu falava assim, meu Deus do céu, eu tinha que filmar a cara dele, que parecia que ele estava mega insatisfeito. E ele estava muito feliz. Só que o rosto dele, ele não consegue. O Júnior, ele tem disso, ele não consegue demonstrar na fisionomia dele grandes felicidades. Então, assim, eu tinha que carregar a criança, esses meninos de quase do meu tamanho, pelo parque todo. Então, assim, é você entender as limitações e ver até onde você pode e até onde você não pode. Entendeu? Então, assim, mas com todas as dificuldades, eu consigo fazer. Eu procuro um período que os parques não estejam tão cheios, eu procuro um momento, assim, as filas, pago mais caro para ter um Fast Pass. Mas Francine, autista tem direito. Tem direito, mas não é assim. Então, assim, eu pago mais caro para ter um Fast Pass. Eu paguei mais caro para ter um acesso. Então, assim, exatamente para a gente ver. Se você não tem condições, procure. Vai lá, tem direitos. Hoje a gente tem vários direitos, né? Em parque no Beto Carreiro, hoje você pode levar o seu filho, você cadastra antecipado e ele não paga, e você tem direito às filas preferenciais, que não fique assim. Então, assim, hoje você pode ter vários passeios que conseguem gratuidade através da carteirinha do autismo e que você vai. Mas, assim, o que eu recomendo? Entenda a alimentação do seu filho e veja quais são os passeios que são válidos ou não. Eu quero ir para o cinema, mas meu filho não consegue ficar no escuro, o som do cinema. Então, assim, entenda para você não ir achando que é um lazer e vai acabar sendo um fardo. A dica para adaptar passeios que eu posso te dar veja a alimentação do seu filho e vai de acordo com a alimentação dele. Não adianta você forçar algo, porque você vai forçar algo que não vai ser legal para ele. Tudo que a gente força no autismo é como se você estivesse agredindo ele. Um toque, um falar. Então, assim, ele não consegue lidar. Por isso que vem a crise, vem o descontrole, porque ele não consegue lidar. É como se você estivesse agredindo, é como se você estivesse invadindo um espaço, a privacidade dele. Então,
tenha cuidado. Foque no que é prazeroso para ele. Não ache, vou criar, vou fazer. Eles têm que viver a experiência, sim, mas vai aos poucos. Eu quero levar ele para um parque, vai no parquinho aqui, veja se ele, como que é a adaptação dele. Quero levar no cinema, faz o cinema em casa. Eu quero levar para fazer não sei o que, uma escalada. Tenta fazer para você ir testando e vendo o que o seu filho consegue, para que você possa ir para esse ambiente externo e você não ter problema. Senão, o que vai acontecer? Você vai de repente, às vezes, pagar passeios caros e o seu filho não vai usufruir e nem você. Ao invés de ser um passeio para alegria, vai ser algo estressante, tá? Espero que vocês tenham gostado desse ponto aqui de vida social. A gente não pode anular a nossa vida social, mas a gente pode se adaptar para que a gente consiga viver uma vida social saudável. Então, vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar o máximo que você puder, porque o intuito do Visão de Mulher e o que Deus colocou no meu coração é falar para essas famílias e trazer mais clareza e leveza para esse laudo, para o autismo, para você viver de forma leve e entender que a gente pode, que você consegue e que você vai superar tudo isso, tá? Então, fiquem com Deus e até o próximo episódio.